A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que bom ter você mais uma vez conosco aqui no nosso canal, nesse culto de oração que hoje será online, e eu espero que você acompanhe então a nossa reflexão e também ore conosco pelo seu pedido de oração e pelos pedidos da nossa comunidade. Nós estamos falando nas quartas-feiras, nos nossos cultos de oração, sobre homens e mulheres, gente como a gente, que Deus usou, que Deus trabalhou, que Deus fortaleceu a fé. E hoje nós vamos falar sobre Jó. Então, deixa a sua Bíblia aí aberta no livro de Jó. Enquanto você abre, eu gostaria de orar com você. Pai, nós somos gratos a Ti por mais esse dia que o Senhor nos fizeste, porque as Suas misericórdias se renovaram mais uma vez sobre as nossas vidas. Louvado seja o Seu santo e bendito nome. Abençoa, Pai, cada pessoa que nos acompanha nessa hora, nesse culto de oração que se faz online, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor nos dê direção, que o Senhor nos ouça, Pai, essa é a nossa oração. Abençoa todos da Tua igreja em São Carlos, no nome de Jesus. Amém. Sua Bíblia, então, no livro de Jó. Eu vou ler o primeiro capítulo e eu convido você a acompanhar comigo essa leitura que diz o seguinte: Havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem?
Abençoaste a obra das suas mãos e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende a tua mão e toque em tudo que ele tem, para ver se não blasfemará contra ti na sua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava, quando veio outro e disse: os seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuía a Deus falta alguma. Palavras do Senhor. Temos a palavra de Deus no livro de Jó, e que palavra, convenhamos, né? Jó, um homem justo no universo diabólico. O último versículo diz: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E aqui eu queria pensar contigo. Para alguns historiadores, o nome Jó é apenas uma figura de um personagem para servir de título para um livro. Essa opinião, ela não tem muita consistência, porque Jó é mencionado em outros livros da Bíblia. E é interessante isso como o nome de uma pessoa, não é apenas uma personagem. Junto com outros nomes famosos da Bíblia, e você pode ver isso lá em Ezequiel, em Tiago. Os árabes conservaram tradições a respeito de Jó como personagem pertencente aos patriarcas. É lembrado como um homem rico que, por sua fidelidade a Deus, foi provado na vida e também na sua prosperidade. A terra de Jó era Uz, que ficava ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia. Uma região deserta que se estende para o leste, chegando até a Babilônia, que seria hoje o Iraque. Era uma região de agricultores, de criadores de gado, e como eram os edonitas e os amonitas nos tempos bíblicos. Mas afinal, então, se não é uma personagem apenas, quem era Jó? Quem era esse homem? O fato é que a gente sabe muito pouco a respeito desse extraordinário homem que a Bíblia nos apresenta, a não ser as indicações que aparecem no primeiro livro, no primeiro capítulo do livro de Jó que nós lemos. O que a Bíblia nos diz então é que ele era um homem íntegro e reto que temia a Deus. Uma segunda informação que a gente tem é que com certeza ele era um homem rico, porque assim, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 juntas de jumenta, é muita coisa. Pelo número aqui só de juntas de boi, a gente pode inferir as imensas áreas a serem lavradas, né? Com abundantes colheitas de cereais, porque muito provavelmente você precisa do boi para fazer a colheita do cereal. Outra coisa que a gente tem que é fato para nós, ele tinha uma família numerosa, 10 filhos, né? 7 homens e 3 mulheres.
Então, é interessante porque ele não tinha um harém como outros na sua época, que traziam pessoas de fora, escravos, para habitar ali. Não, era a sua família. Nesse sentido, é interessante porque a região ali onde está não permitia a poligamia. Então, né, a gente tem aqui então um homem íntegro, casado com uma única mulher, e que tem ali então a sua própria família. O seu clã é formado pela sua família, não é gente de fora. A gente tem também uma outra informação no versículo 15. Ele era um sacerdote da família. O texto nos diz, né, no 5 aliás, que decorrido o turno de dias do seu banquete, então o que eles faziam, né? Cada filho convidava os outros para ir nas suas casas. Então depois desse ciclo, né, depois de todo esse ciclo de 7 banquetes aí dos filhos, que chamavam as filhas, Jó fazia um sacrifício. Vai que meus filhos pecaram contra o Senhor. Então, a gente não sabe direito como era o modo de vida desses povos primitivos. Mas o que a gente sabe e que é certo aqui é que Jó era o sacerdote da sua tribo, então do seu clã, da sua família. Então ele oferecia a Deus o sacrifício em prol da sua família, dos possíveis pecados que a sua família havia cometido. Então ele fazia essa intermediação, vamos pensar assim, entre Deus e a sua casa. E aí a gente começa a ver os conflitos de Jó, né? Então tudo começa quando de repente, parece que não mais de repente, né? Tudo começa a cair. A gente vai ver aqui que com todos os seus poderes a gente tem a figura de Satanás então entrando em luta com Jó para destruí-lo, para destruir tudo à sua volta. Essa luta a gente vai ver que ela se desdobra em 5 quadros. Vamos lá, são 2 assaltos, 2 catástrofes e posteriormente uma doença. Então a gente tem no quadro 1, vamos pensar assim, vieram os sabeus, os árabes, levaram os bois, mataram os criados. Só um escapa para dar notícia para Jó. Depois, no segundo quadro, a gente tem a narrativa falando que fogo caiu do céu, queimou as ovelhas, queimou os servos, só escapou um para levar notícia. No terceiro quadro, 3 bandos de caldeus deram, né, em cima aí dos camelos, levaram tudo, mataram os servos a fio da espada e só sobrou um também para contar a história para Jó. E no quarto quadro, vamos pensar assim, os filhos de Jó estavam banqueteando, como era o costume, quando um vento impetuoso então dá sobre eles e derruba, né, a casa onde eles estão, e todos morrem e só escapa um servo para trazer a notícia para Jó. E por último, a gente vai ter o mais doloroso dos quadros, que é a doença de Jó. Porque a Bíblia diz que então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde as plantas dos pés até o alto da cabeça. Está lá no capítulo 2, o verso 7. Porque depois de tudo isso que aconteceu com Jó, os primeiros quadros, ele ainda adora Deus. E aí Satanás chega, fala para Deus, olha, mas eu duvido que se ele ficar são, se ele não tiver uma doença, se ele não vai deixar de adorá-lo. Então Deus fala, então tá bom, vai lá, você pode deixar ele doente, você pode fazer o que você quiser, você só não tem o direito de tirar a vida de Jó, né? E Satanás vai lá e faz um estrago na vida de Jó. E aí a gente tem então a perseverança de Jó, que é uma referência pra gente muito grande, né? Jó, ele perde tudo, mas ele conserva a sua fé em Deus. O capítulo 1 diz pra gente no finalzinho, né, que Jó se levanta, ele rasga o manto, ele raspa a cabeça, ele levanta-se em terra e ele adora, né? Deus deu, Deus tirou. Jó, ele vê destruída então a sua riqueza, a sua família e posteriormente a sua saúde, mas ele permanece do lado de Deus. Ele teve muitas lutas, muitas discussões com seus amigos, com a sua esposa. Ele argumenta depois, posteriormente, com o próprio Deus sobre a razão do seu sofrimento. Mas o fato é que nisso tudo ele nunca duvidou que o Senhor estava no comando de tudo, apesar dele não entender nada.
E ele diz: bem sei que tu podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele vai falar isso para Deus no capítulo 42, depois de toda a reviravolta que ele tem na sua vida. Finalmente Deus intervém. Como é precioso o capítulo 42 do livro de Jó. Depois a gente vai dar uma olhadinha. Deus dá um basta nessa ciranda diabólica na vida de Jó. Um basta de Deus a Satanás muda a sorte de Jó, muda totalmente a sua vida. E aí eu queria olhar com você então, Jó, capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobres os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A gente vê a restauração de Jó. E é o que o capítulo 42 vai continuar narrando pra gente. Vale aqui ressaltar que a elevação de Jó como líder espiritual foi bem maior que a sua elevação material, vamos pensar assim. Porque agora ele não só conhece a Deus de ouvir falar, mas de ver. E sim, consequentemente há uma restauração material, mas isso é o de menos na vida desse homem. A gente vê que o momento de transição, da vida de Jó, ela ocorreu quando ele orou pelos seus amigos. O ponto alto aqui de Jó está no versículo 10 do capítulo 42. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe em dobro tudo o que antes possuía. E aí eu quero desafiar você. Você confia completamente que o Senhor está no controle de todas as coisas da sua vida, de tudo aquilo que lhe acontece, sejam os bons ou os maus momentos? Já parou para pensar nisso, para refletir sobre isso? Porque em tempos de sofrimento, a gente às vezes é tão egoísta e a gente ora só pela gente. Mas Jó ora pelos seus amigos. Ou seja, ele não está pensando apenas em si, nas suas próprias frustrações, nas suas dores, nas suas lutas. Não, ele olha para fora de si e ele ora. E é nesse momento que ele está orando pelas outras pessoas que Deus muda a sua sorte, que Deus intervém, que Deus faz maravilhosa obra. Então Jó pra gente é uma referência, A gente sempre fala, a paciência de Jó. Ele sofreu pacientemente, de forma perseverante. E ele mostra pra gente que mesmo no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio das inúmeras dificuldades que nós com certeza temos ou teremos ao longo da vida, nós precisamos nos manter firmes, olhar para o alvo, para aquele que não deixa de nos amar. Que aconteça o que aconteça, ou não aconteça, enfim, ele nos ama. E aí eu gostaria de encerrar esse momento de reflexão pensando no seguinte, sobre o justo Jó. A gente pode dizer assim, sem medo, que ele é uma referência pra gente. Nós estamos capacitados para enfrentar Satanás e vencê-lo, tanto quanto Jó, porque nós temos a revelação plena do plano de salvação para nós em Cristo Jesus. Nós sabemos, Jó ainda não tinha essa revelação total, mas ele sabia que podia confiar no Eterno, que Deus estava no controle da sua vida. E Jó adora a Deus naquele momento de infortúnio, de dor, de desespero, de angústia. Eu e você temos Cristo Jesus. Deus se fez ser humano, habitou entre nós, sofreu as nossas dores, levou na cruz os nossos pecados para nos dar a vida eterna. E a vida eterna é estar com Deus. Não é algo para depois que a gente morrer. Ai, o céu. Não, é algo que a gente pode experimentar aqui e agora. É esse estar com Deus como Jó estava, é esse poder conversar com Deus, abrir o coração, a alma, falar das dores, das angústias, dos medos. Tudo tem o seu tempo. Satanás é muito mais real do que a gente imagina. Ele está agindo. A palavra de Deus nos diz em 1 5:8 que para a gente ser sóbrio, para a gente ser vigilante, porque o diabo, o nosso adversário, ele está ao nosso derredor como um leão rugindo, procurando a quem devorar.
nós caímos facilmente nas artimanhas de Satanás, porque elas aparecem para nós primeiramente como coisas prazerosas, coisas boas, mas a longo prazo elas trazem morte. Então eu queria deixar aqui para você algumas lições da vida de Jó para nós. Primeiro, manter a vida pura na prosperidade. Tá tudo bem? Louvado seja Deus. Segundo, manter a fé na adversidade. Tá tudo difícil? Parece que a casa caiu, vieram más notícias. Mantenha a fé, fique firme. Deus está na prosperidade e Ele está conosco no meio da adversidade. E terceiro, manter a piedade em situações de sofrimento. Olhe a sua volta, ore pelos seus amigos, pela sua família. Não olhe apenas para você. Quando a gente consegue tirar os olhos dos nossos próprios umbigos, Deus vem e muda a nossa sorte. Foi isso que Deus fez com Jó. Deus costuma fazer dessa forma. Então, eu queria aqui pensar em você, pensar junto contigo que em Cristo Jesus nós somos justos em um universo diabólico. E esse universo diabólico, ele está aí, mas Deus está conosco. E aquele que prometeu é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu. Amém? Não desanimes o coração, Deus velará por ti. Quando a angústia na sua mão, Deus velará em ti. Deus cuidará de ti, por toda a vida, na dor, na vida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Nas horas tristes de angústia e dor, Deus velará por ti. No doce abrigo do seu amor, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, por toda a vida, na dor, na lida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Quando em tristeza e provação, Deus velará por ti. Nas amarguras e tentações, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, por toda a vida, na dor, na lida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Seus ternos braços te estende bem, Deus velará por ti. Vem achar teu descanso e bem, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, por toda a vida, na dor, na lida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Amém, obrigada. Eu gostaria de orar por você, você que nos acompanha, você que tem enviado os pedidos de oração pelo WhatsApp, você que pode ter escrito aqui nos comentários. Eu queria orar pela sua vida, agradecer por você e que a gente possa aprender com Jó, né, em toda e qualquer situação, louvarmos ao Senhor, orarmos pelas outras pessoas e confiarmos em Deus. Amém? Vamos orar. Pai de amor, Deus eterno, nós colocamos diante de Ti nessa hora, Pai, as nossas vidas e pedimos, Senhor, ensina-nos a termos uma vida pura na prosperidade.
Pedimos, Senhor Deus, também que o Senhor nos capacite com fé, nos dê fé, fortalece, aumenta a nossa fé, ó Deus, no dia da adversidade. Dá-nos um espírito confiante em Ti, Senhor. Também clamamos a Ti para que o Senhor nos mantenha, Senhor, piedosos nas situações de sofrimento. Não faz com que a gente fique olhando apenas para nós, para dentro de nós, remoendo as nossas dores, as nossas culpas, as nossas dificuldades, porque na cruz, em Cristo Jesus, o Senhor levou tudo isso. Nós cremos, Pai, e por isso nós louvamos a Ti, nós bendizemos, nós Te adoramos, Pai, e pedimos por aqueles e aquelas que nos acompanham nessa hora, que, ó Deus, colocaram seus pedidos de oração aqui nos comentários, por aqueles que têm enviado, Senhor Deus, pedidos de oração também pelo WhatsApp, Pai. Fortaleça esses queridos e essas queridas, Pai, dá direção, dá, Senhor, que a fé de cada um possa ser fortalecida. Nós louvamos e nós bendizemos o Teu santo e bendito nome, em nome de Jesus, Pai. Vem com cura, vem com restauração, Senhor Deus. Vem, Pai, trabalhando todas as questões de relacionamento, as questões financeiras, tudo aquilo, Senhor Deus, que nós temos passado dificuldade, Pai. Essa é a nossa oração nessa hora. Fortalece também a nossa igreja aqui em São Carlos, ó Pai. Dê o crescimento que vem de Ti. Abençoa, Pai, cada pessoa que congrega conosco. Dê graça, dê sabedoria, Pai. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada por você que nos acompanhou e eu quero te convidar a estar conosco. Domingo nós temos Escola Bíblica às 9 horas e o culto nosso, que é o culto de celebração, às 10h30 da manhã, logo na sequência. Vem com a gente, vem aprender sobre a Palavra de Deus, vem ter um momento de comunhão. Será uma alegria ter você conosco. E até o próximo vídeo, até o próximo culto de oração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.